Oi gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar para vocês o relato do meu desmame, como foi que tudo aconteceu, por que eu desmamei o Matias. Já tem muito tempo que eu desmamei ele, mas eu decidi contar agora para vocês. Achei que seria legal esse vídeo para ajudar alguém que precise ou algo do tipo. Então vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência, tá, com o desmame, se eu achei difícil, se não foi tão difícil assim. Vou contar toda a minha experiência pra vocês, tá bom? Pra começar, eu vou contar lá do início da história da minha amamentação. Bom, eu nunca sofri muito com a amamentação, do início nunca doeu. Assim, doeu um pouquinho no início, machucou, mas nada assim fora do normal. Vocês vão ouvir Matias aqui falando, tá? Estamos sozinhos em casa, ele tá ali brincando de pintar, mas aí ele tá fazendo o barulhinho dele, mas vocês já estão acostumados, né? Só pra avisar pra vocês que é barulho dele mesmo. Desde a minha gravidez, eu sempre tive muito claro, assim, que eu não queria fazer livre demanda com Matias. Eu sei que muita gente acha que é o certo, que é o melhor para a criança mamar na hora que ele quiser, mas assim, eu pesquisei muito durante a minha gravidez e eu percebi que eu pesquisei muitos prós e contras da amamentação em livre demanda e da amamentação que não é em livre demanda, que você tem horáriozinhos fixos para a criança mamar. Bom, é claro que você tem que observar a idade, com quanto tempo ela sente fome e tudo mais, e vai muito da rotina da casa. E depois que Matias nasceu, eu passei por um momento muito difícil de realmente, não sei se é essa a palavra certa, mas de me encontrar na maternidade, porque no início foi um pouco difícil pra mim, porque eu acho que foi um pouco mais difícil do que o que eu esperava. E aí acabava que às vezes eu precisava sair, na verdade assim, eu passei por um momento depois de que eu tive Matias, de autoestima baixa, de me achar feia e tal. E é normal mesmo depois que você tem o filho e tal. E aí às vezes eu combinava com Jonas pra eu ir no salão, pra eu me arrumar, enfim e tal. E aí isso facilitava muito pra mim, Matias, ter os horários fixos, porque aí entre uma mamada e outra eu ia e fazia essas coisas. Desde uns 3 a 4 meses de vida dele, ele começou a ter horários fixos durante o dia pra poder mamar. Ele não mamava em livre demanda. Isso não quer dizer que se ele quisesse mamar em um horário que não estivesse previsto por mim, eu não fosse dar, tá? Então assim, tanto que quando eu ia fazer essas coisas, unha, cabelo, essas coisas, eu voltava antes do horário, porque do horário dele mamar, porque podia ser que ele quisesse mamar mais cedo, não fosse naquele, que eu não estivesse esperando mesmo, né? Durante o vídeo, deixa eu só explicar pra vocês. Durante o vídeo eu vou falando algumas dicas que eu dou pra quem quer desmamar. Mesmo que a criança já esteja grande e tal, eu acho, né, vou dar a minha opinião, que é o que eu acho que vai facilitar. E a primeira dica é essa, que a criança tenha horários fixos para mamar. E aí eu nunca tinha estabelecido até quando. Eu tinha visto muitos os benefícios da amamentação até 2 anos, porém eu não tinha definido e tava deixando rolar também. Ia demorar muito aí pra eu decidir. Eu ia ter muito tempo pela frente, porque eu tinha que amamentar até pelo menos 1 ano e ele ainda estava muito pequenininho para eu poder decidir essas coisas. Então eu tava deixando rolar, não tava muito fissurada nisso não, tava seguindo minha vida normal. E aí, quando ele fez de 6 para 7 meses, ele começou a dormir na nossa cama. Ele começou a dormir na nossa cama porque, primeiro, que eu realmente foi deslize meu, pra ficar mais fácil pra mim, não precisar estar levantando toda hora de madrugada, eu acabei deixando ele dormir com a gente, o maior erro que eu cometi. Mas o segundo motivo pelo qual eu deixei ele dormir na nossa cama foi porque ele não se adaptava ao berço dele. O berço dele era aqueles berços chiqueirinho, que tem mini berço e depois vira o cercadinho, né? E ele ia abaixando conforme a criança fosse crescendo. Porém,
ele ainda não precisava baixar tanto o berço, mas ao mesmo tempo, quando o berço ficava assim, né, tipo mais levantado, não era igual aqueles berços normal, convencional, sabe? Que você coloca o lastro, a madeira, né, no lugar certo pra criança ficar ali fixa. Ficava como se fosse uma rede, então, tipo assim, enquanto ele foi crescendo, ele se mexia e balançava muito, e isso incomodava muito a ele, e consequentemente a nós também, porque ele às vezes fazia barulho, e ele também acordava muito à noite por causa disso. Aí foi quando a gente decidiu levar ele pra dormir com a gente. Ele começou a dormir na nossa cama. A princípio, eu não vi muitas diferenças em ele dormir com a gente ou não, porque ele era pequenininho, ele não se mexia muito. Até então, ele não mamava muito à madrugada, era como se ele só estivesse dormindo ali e acabou. Ele acordava normalmente pra mamar no momento que ele acordava, se ele estivesse no berço. Mas acabou que ele começou a acordar muito de madrugada e ele mamava muito, muito, muito assim, e ele ficava grudado no peito a noite toda. E isso me deixava muito cansada e começou a se tornar insuportável, porque eu não descansava a noite toda, porque pode ser que alguém consiga dormir com a criança mamando, mas eu não conseguia, especialmente porque Matias ficava grudado no peito a noite toda. Quando ele largava, ele se virava, e quando ele se virava pra mim, que ele sentia o cheiro do leite, ele queria mamar. E era a madrugada toda assim. À medida que ele foi crescendo e comendo, os horários comendo melhor, né? Especialmente depois que ele fez 1 ano, eu comecei a deixar ele mamar, estabelecer os horários pra ele mamar apenas antes das sonecas, que nesse momento era 2 ou 3, acho que era 2, e antes do sono noturno, e também ele mamava quando ele acordava de manhã. Porque até então, antes de um ano, o café da manhã dele era o leite, ele não comia nada, só o leite. Aí na hora do lanche da manhã ele comia. Mas fora isso, o café da manhã dele era apenas o leite do peito. E aí, quando ele fez 1 ano, eu tirei isso, botei o cafezinho dele normal pra ele tomar. Só que aí, antes dele tomar café, ele mamava. E aí, ele mamava antes das sonecas. E quando acordava das sonecas também, lembrei. Antes e depois de cada soneca. E antes do sono noturno e quando ele acordava de manhã. Então, assim, fora isso, ele não mamava outros horários. Antes de ele fazer 1 ano, ele sim mamava outras vezes. Mas a partir de 1 ano ou próximo disso, ele começou a mamar apenas nisso, quando dormia e quando acordava, tanto do sono noturno como durante o dia. Porém, na madrugada ele continuava mamando demais, assim, muito. E aí, foi quando eu falei com o pediatra dele na época que estava ensino insuportável, e ele falou que a amamentação era para ser uma coisa saudável, tanto para a criança quanto para a mãe. Então ele me recomendou colocar o leite na mamadeira. Porém, eu tava passando por um momento muito difícil. Eu não sei se meu leite estava secando na época e depois voltou a normalizar. Eu sei que não era suficiente, o leite do meu peito não enchia. Tipo assim, quando eu conseguia poucas vezes encher a mamadeira toda, aí eu dava pra ele e ele dormia praticamente, ele bebia mais ou menos metade da mamadeira, dormia, e o restante ele bebia, ele tipo acordava 2 vezes. Uma vez ele mamava um pouco e depois completava. E tava ótimo, só que eu não conseguia encher a mamadeira, porque às vezes também Jonas dava, então ficava mais fácil pra mim. Só que eu não conseguia encher a mamadeira toda sempre, porque eu não sei o que acontecia, não sei se meu leite estava secando e depois normalizou. Eu sei que eu não conseguia encher uma mamadeira toda de leite. E aí seguiu assim, ele mamava a madrugada toda e era muito difícil, assim, eu não descansava, porque ele ficava grudado ali, enfim. Então eu decidi fazer a transição lá na outra casa ainda, da nossa cama pro colchãozinho dele, que ainda era aquele colchãozinho improvisado, que ele dormia, que era o colchão que ele usava no outro berço. E aí eu improvisei, né, e tal, pra ele dormir. E aí eu comecei a fazer um meio desmame noturno, porque eu não comecei a desmamar ele totalmente, mas assim, na proporção que ele mamava na nossa cama, já era cansativo. Se fosse na cama dele, seria mais cansativo ainda, porque ele já tinha 1 ano
E ele ia acordar, tipo, ele no início, quando eu comecei a fazer a transição, ele acordava de 3 em 3 horas, coisa que um recém-nascido acorda, pra mamar, porque ele realmente mamava muito, assim, muito pra idade dele. E aí eu comecei, isso também que é um defeito da livre demanda, que as pessoas, a criança mama quantas vezes quiser na madrugada e isso acaba se tornando muito cansativo pra mãe. Só que quando falava em livre demanda, eu não pensava que era na madrugada, né? Porque até então, quando eu comecei a fazer esses horários fixos, o Matias ainda nem comia, então ele precisava realmente mamar de madrugada. E aí foi quando eu comecei a fazer essa transição. E nessa época eu lembro que foi muito difícil, porque ele acordava muito durante a madrugada, então eu acabava tendo que ficar muito ali com ele. E na época a Jonas trabalhava de manhã, e aí ele acordava 4 e pouca da manhã, ele tava trabalhando de manhã, ele acordava 4 e pouca, então era cansativo pra ele, porque no início o Matias chorava muito quando eu não dava o peito, e era cansativo pra mim, porque era só eu que fazia ele dormir, porque eu não queria acordar Jonas, porque justamente ele ia trabalhar no outro dia cedo, muito cansativo, mas ao mesmo tempo eu tinha confiança daquilo que eu queria e que eu precisava, e eu tinha certeza daquilo que eu estava fazendo. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu estava até conversando com minha irmã esses dias, e a gente estava falando sobre isso, quando a gente não tem confiança do que a gente quer, do que a gente está fazendo com nossos filhos, tanto a gente fica muito irritada, porque a gente tá fazendo aquilo ali, e processo com criança, tanto de sono como de várias coisas, até amamentação às vezes é muito complicado, às vezes demora muito, sabe? Porque eles não são robôs, eles são pessoas que estão se formando, e aí acaba que às vezes é demorado o processo e a gente não tem paciência, justamente porque a gente não tem certeza do que a gente está fazendo. E a criança sente isso, então quanto mais ele sente que você não tem confiança do que você está fazendo, ele acaba ficando irritado também, porque ele não tá gostando daquilo, primeiro, né? Porque ele ainda precisa se adaptar. E ainda por cima, ele sente que você não está segura do que você tá fazendo. E você também fica irritada por esse mesmo motivo, porque você não tem certeza do que tá fazendo. Você ouve muita gente falar que a criança tem que fazer isso e tal, mas às vezes você não tem certeza ou fica com pena da criança e por isso pensa, será que realmente isso que eu tô fazendo é certo? Então eu lembro que nessa época era muito cansativo, mas eu já tinha passado tanto aperto porque eu não dormia a madrugada toda, que eu tinha certeza daquilo que eu tava fazendo. Então assim, eu lembro que eu me mantive muito calma, muito tranquila, justamente porque eu sabia o que eu tava fazendo, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. Então eu comecei a um meio desmame, porque quando ele acordava antes de meia-noite, eu não dava eu não amamentava ele, porque pra mim não tinha motivo pra ele mamar antes de meia-noite, sendo que ele tinha já comido de noite. Então assim, como eu não era um desmame mesmo, se ele chorasse muito e eu visse que ele não ia dormir, que eu tivesse muito cansada, aí eu amamentava, botava ele lá e ia dormir. E aí ele acordava de 3 em 3, 4 em 4 horas, e aí ele acordava e aí a primeira, tipo assim, de uma vez eu amamentava, na outra não. E ia fazendo isso, intercalando. Claro que tinha vezes que não funcionava, que eu botava ele lá 1000 vezes, ele dormia e depois eu acordava e aí eu tinha que amamentar. E como não era um desmame noturno, era apenas a transferência da nossa cama pra cama dele, aí às vezes eu abria a exceção e amamentava. E Jonas, ele acordava 4h30 pra se arrumar pra ir trabalhar. E aí, quando ele acordava, às vezes Matias acordava e tal, ou às vezes ele já tava acordado. Então acabava que às vezes Jonas saía, ele acordava, ou às vezes ele já tinha acordado, sei lá, umas 3 horas por aí, e não tinha dormido até esse horário, porque acontecia muito isso também, de eu ter que ficar com ele no colo mais de 1 hora, porque ele já tinha mamado há pouco tempo. Tipo assim, ele mamava e ele não voltava a dormir de novo, e eu não ia amamentar de novo, porque ele não queria mais mamar. E aí eu ficava ali no meu colo um tempão e não dormia. Quando eu botava ele na cama, ele acordava. Então às vezes acontecia muito de eu ficar muito tempo com ele no colo. E aí, de manhã, quando ele acordava, tipo, quando o Jonas acordava pra trabalhar, e já era de manhã, e eu tinha passado praticamente a madrugada toda em claro, aí eu deixava ele vir deitar com a gente e tal.
deitar comigo, no caso que Jonas já tinha saído, porque eu já tava de manhã e eu também já tava muito cansada, porque eu tinha ficado praticamente a madrugada toda acordada, né? E aí foi quando a gente se mudou, que aí a gente veio pra cá. Ele tinha mais ou menos 1 ano e 1 mês. E aí quando a gente se mudou, ele continuou dormindo bem, ele já tava dormindo bem melhor, já tinha se estabilizado praticamente, acordando 1 a 2 vezes da madrugada. Porém, quando a gente se mudou, não aceitava mais dormir naquele colchãozinho que ele dormia lá, na outra casa. Ele não queria mais dormir, aí ele dormia mais com a gente quando ele acordava de madrugada. Eu ainda não tinha feito o desmame mesmo noturno, então aí ele voltou a mamar bastante de madrugada. Não chegava a ser como era antes desse processo todo que eu fiz, porém era um pouco difícil ainda. Só que aí tinha noites que ele ficava muito inquieto, porque eu ainda não tinha retornado com a educação do sono dele, por conta da mudança, né? E lá na outra casa, apesar dele dormir na cama dele, ele dormia no colo. Era muito difícil, ele não dormia na cama dele já deitado e tal. E aí, quando a gente veio pra cá, que eu comecei a reeducação do sono dele, porque eu já fazia muito quando ele era menorzinho, porém eu ainda não tinha voltado a fazer, né, porque tinha sido um processo muito cansativo. Quando eu obtive sucesso, tudo desandou e tal, e aí acabou que eu tinha dado uma pausa, assim. Eu fazia a rotina dele tudo certinho, mas a educação do sono mesmo, de ensinar ele a dormir sozinho e tal, eu não tinha voltado, né. E aí, quando a gente se mudou pra cá, foi isso, né, ele não queria dormir na cama dele e tal. E tinha noites que ele, como eu falei, eu não tinha começado a educação do sono dele, então ele ainda acordava muito. E como ele não aceitou mais a cama dele, ele queria dormir com a gente, ele começou a querer mamar demais. E aí teve uma noite que eu extrapolei, eu comecei a chorar de madrugada. E aí Jonas, pra acalmar eu e acalmar ele, porque ele chorava querendo mamar, que ele já tinha sei lá, não sei se ele lembrou, se ele já estava acostumado a voltar, já tinha voltado a mamar tanto assim, né, de madrugada. E aí eu falei, não dá mais pra mim, eu vou fazer o desmame noturno a qualquer custo. E aí eu vou ter que fazer o desmame noturno. E foi quando eu decidi fazer o desmame noturno, e aí eu conversei com o Jonas, e ele a princípio perguntou se eu tinha certeza, porque normalmente a amamentação é muito importante para a mãe e para a criança. Ele me falou que ele poderia desmamar totalmente. Jonas me aconselhou, porque a gente pesquisava e estudava sobre isso juntos, né? Às vezes poderia desmamar, tipo, parar de mamar, e se eu tava preparada para isso e tal, fazer o desmame mesmo e tal. E aí foi quando começou, né? E aí, nisso, mesmo ele não querendo dormir na cama dele, eu todo dia tentava, fazia ele dormir, botava lá na cama dele e tal. E aí, só que ele sempre acordava de madrugada, e quando eu tentava fazer ele dormir e botar na cama dele, ele raramente aceitava. E aí foi quando eu comecei o desmame noturno, e toda vez que ele acordava, eu fazia ele dormir no colo, às vezes revezava entre eu e Jonas, e tentava colocar na cama dele, mas ele não dormia, ele acordava toda vez que a gente ia colocar. E aí eu comecei a ficar pensando, meu Deus, será que vai dar certo isso? E aí veio aquele negócio, né, de que a pessoa não tem confiança e tal. E aí, quando eu ficava assim, eu pedia pra Jonas me ajudar, né, ele ir lá, ele tentar e tal. E aí foi aí que eu pedi ajuda à minha irmã e contei tudo o que estava acontecendo. E aí ela falou pra eu tentar fazer o desmame na minha cama e depois passar pra dele. E foi o que eu fiz e deu certo. Quando ele acordava, eu fazia ele dormir, eu ninava, eu fazia qualquer outra coisa, mas eu não dava o peito pra ele mamar. E aí, depois que ele já estava totalmente desmamado, ainda acordava na madrugada, porém ele não mamava, ele não pedia pra mamar mais. Foi aí que ele ganhou aquela cama dele. E aí a gente passou ele pra cama dele, dessa cama que ele usa agora. E ele foi sucesso, assim, né? Ele desmamou e foi dormir na cama dele, foi ótimo. Mas até então ele ainda mamava durante o dia, ele fazia 2 sonecas, então ele mamava 4 vezes durante o dia
né? Antes de cada soneca e depois. E uma vez durante a noite, na verdade ele mamava 5 vezes durante o dia, que era antes de dormir nas sonecas e depois, e quando ele acordava de manhã. E uma vez à noite, que era antes do sono noturno. E aí passou um tempinho, né? Eu já tinha também ouvido isso, né? Aí eu já comecei a pensar já tinha começado a pensar sobre a amamentação até 2 anos e tal. E aí foi quando eu pesquisei. Outra dica também é essa: pesquisem bastante. A gente acha que vai demorar muito pra chegar, às vezes a gente tá grávida e não pesquisa, mas é muito importante pesquisar sobre, porque talvez se eu tivesse pesquisado ainda mais, eu não teria feito a cama compartilhada e não teria tudo desandado, mas é necessário o erro para que a gente aprenda, né? Eu tava pensando há muito tempo, né, sobre ele mamar, até que idade ele iria mamar. E eu já tinha praticamente definido na minha cabeça que eu não queria amamentar até os 2 anos. Eu não queria, já tinha visto alguns relatos, tinha pesquisado sobre, visto os benefícios e os malefícios. E eu decidi não amamentar até os 2 anos, eu já tinha decidido isso. E eu não me arrependo de não ter amamentado até os 2 anos. Eu sabia muito bem, eu já tinha pesquisado muito sobre isso e eu sabia muito bem que eu não queria. Eu sou uma pessoa que eu quero ter mais filhos e eu não sabia se até os 2 anos de Matias eu já teria engravidado de novo. E até porque quem tá na chuva pra se molhar, né? Mas eu não sabia se eu iria ter engravidado até os 2 anos de Matias. E eu sabia que eu não queria continuar amamentando se eu tivesse uma futura gravidez. E eu também sei o quanto é cansativo amamentar, não tenho como negar isso. É um pouco cansativo sim amamentar. E eu sinceramente queria, entre um filho e outro, ter um descanso da amamentação. Tá? Eu amei amamentar Matias, não me arrependo de forma alguma de ter amamentado ele. Se tiver outros filhos, pretendo amamentar até o mesmo tempo que eu amamentei ele, ou mais, dependendo. Porém, eu não posso negar que a amamentação, pelo menos pra mim, na minha experiência com o Matias, foi muito cansativa. E aí eu decidi isso, que eu não queria amamentar um filho seguido do outro. Então eu queria ter esse descanso, apesar de que a gente já tem 9 meses de descanso na gravidez, né? Porque a maioria das mulheres desmamam o filho quando tá grávida, se ele ainda estiver mamando, né? Porém, eu tinha isso na minha cabeça, eu tinha pesquisado e tal, e aí já tinha praticamente definido na minha cabeça que eu queria desmamar ele até 1 ano e meio. Porém, eu continuei amamentando e tal, e aí foi quando ele já tava me preparando pro desmame. Ele tirava 2 sonecas e acabava que o sono dele da noite tava muito ruim. Eu já tinha começado a educação do sono, já tava um pouco melhor, porém tava ruim ainda porque ele tava acordando, ele dormia de 10 até 11 a primeira soneca e a janela de sono dele era de 4 horas. E então ele dormia de novo só às 3 da tarde e acordava às 5. Então, acabava que ele acordava muito tarde. Até ele menorzinho não interferia tanto, porque a janela de sono dele era menor. E aí, foi aí que eu não teve assim igual no sono noturno, né? Como eu expliquei pra vocês o motivo de eu ter desmamado e tudo mais na madrugada. Voltou a ficar muito cansativo. Até então ele mamando as 2 vezes. Na verdade eu já sabia que a idade dele não era pra ele estar mamando mais de madrugada. Porém não estava tão cansativo, mas quando eu vim morar aqui ficou muito cansativo. E aí eu decidi fazer o desmame noturno. E eu acho que o desmame noturno, ele também acabou interferindo, porque ele mamava, já começou a mamar menos durante o dia. Eu sei que tem crianças que não muda nada, que não acorda de madrugada e não muda nada e tal. Mas no meu caso mudou um pouco, porém não muito. Ele não parou de mamar por conta do desmame noturno e nem nada disso. E uma dica no meio disso tudo é você ter clareza do que você quer. Porque uma vez o desmame feito, tipo, praticamente não tem como voltar atrás.
sabe? Tipo assim, dependendo, se você fizer o desmame de uma vez, o leite seca, não tem mais como a criança voltar. E é aquela questão também que eu falei, que você precisa ter confiança do que você quer, né? E o porquê você quer, os benefícios e os malefícios de fazer o desmame nesse momento que você tá fazendo e tudo mais. Então, como eu tava dizendo, ao contrário do sono noturno, do desmame noturno, o diurno não teve um estalo, eu preciso fazer por algum motivo, não. Foi simplesmente uma vontade minha, eu já tava pensando quando eu ia fazer, eu pensei, quero fazer com 1 ano e 3 meses. E quando foi se aproximando, eu comecei a ficar com aquela dosinha, porque, querendo ou não, a amamentação é um momento ali seu, com seu filho. Mas voltando, foi quando eu percebi, só pra dar uma relembrada pra vocês e tal, porque que eu fiz o desmame noturno e também dar essas dicas pra vocês. E, mas agora voltando, o desmame diurno, ele não teve um estalo assim, sabe? Ah, eu quero fazer porque eu preciso fazer, porque tá muito cansativo, não. E só pra vocês entenderem, como eu falei, a soneca dele da manhã, além de estar interferindo no sono noturno, porque ele ia tirar a soneca da tarde muito tarde e acordar muito tarde também, ele começou a dormir muito mal a soneca da manhã. Então qualquer barulhinho ele acordava, se eu fosse pra algum lugar com ele de manhã, ele já não dormia como de tarde. Hoje em dia, se eu for pra algum lugar, a maioria das vezes ele dorme. Ele também acordava muito rápido, então, tipo, às vezes 10, 15 minutos de soneca ele já acordava. Então, eu conversei com minha irmã e ela me deu algumas dicas e eu cortei essa soneca da manhã. E aí, aproveitei a oportunidade. Já tinha feito o primeiro desmame, que era o de antes e o de depois da soneca da manhã. Porque como ele não dormia, eu já também não amamentava mais depois da soneca, né? Então, ficou tudo ok. E aí, passou mais ou menos 1 semana e ele continuou mamando de tarde, antes e depois da soneca, e de noite, e quando ele acordava de manhã. Mas aí, surgiu uma nova mamada, porque ele começou a acordar todos os dias, 5 horas da manhã, e se ele não mamasse, ele seguia o dia a partir de 5 horas da manhã. E isso pra mim era muito ruim. Eu comecei a ficar pensando, meu Deus, e agora? Logo agora que eu comecei o desmame, se eu fizer o desmame vai ser pior ainda, ele vai acordar mais cedo e tal. E aí eu comecei a ficar desesperada, mas eu falei, vamos ver onde isso vai dar. Continuei. Como provavelmente meu leite não iria secar, se caso desse tudo errado, ele acordasse muito cedo e eu ficasse muito cansada, eu voltava a amamentar. Mas aí eu pensei, vou seguir. Se por acaso eu desmamar e ele continuar acordando 5 horas da manhã, eu boto ele pra dormir mais cedo do que o que ele já tá dormindo. E aí, assim foi, né? E aí, passou mais ou menos 1 semana e eu tirei a mamada dele de antes da soneca da tarde. E passou assim, mais ou menos 1 semana também, eu tirei a mamada de quando ele acordava da soneca e ele nem percebeu. Simplesmente ele não chorou, ele não pediu, ele não esperneou, ele simplesmente não percebeu. E aí demorou, e aí eu esperei mais ainda do que eu esperava antes dele de a primeira mamada pra desmame pro segundo, que foi da manhã para o da tarde. Eu demorei mais ainda, porque eu fiquei com medo dele ficar acordando 5 horas da manhã. Mas aí passou uns 3 dias do desmame da tarde. Ele simplesmente parou de acordar de manhã pra mamar, 5 horas da manhã. E aí, vocês já sabem o final, né? Deu tudo certo. Depois de uns dias, depois de uns dias, de mais ou menos 1 semana, por aí, depois que ele parou de mamar, depois que ele parou de acordar, eu simplesmente tirei a mamada de antes dele dormir. E não foi tão difícil quanto eu esperava. Eu imaginava que ia ser muito difícil o desmame, mas não foi. Minhas dicas pra vocês são essas e eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Matias, depois desse dia, ele não pediu mais, nunca mais pra mamar. Uma vez, Jonas falou o nome da palavra que a gente chamava pra ver qual seria a reação dele e ele chorou, olhou um pouco assim e tal, mas depois nunca mais a gente tocou no assunto. Hoje em dia eu já toquei, mas ele não se lembra mais. E não chorou, não esperneou, não teve gritaria, não teve nada. E esse também é um dos benefícios de tirar antes de 2 anos. Porque com 2 anos a criança já entende, ela já sente falta. Então
é isso, né, gente? Esses são os benefícios. Pra mim foi super proveitoso tirar também essa... É outra dica de aproveitar as oportunidades. Simplesmente eu vi que ele não precisava mais da soneca da manhã, tirei a soneca da manhã e ele simplesmente aproveitei essa oportunidade. E pra mim foi muito maravilhoso, muito ótimo, muito proveitoso. Não me arrependo de ter feito o desmame com 1 ano e 3 meses, tá? Não falei com quantos anos, mas eu comecei o desmame com 1 ano e 3 meses. Não me arrependo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, de me contar também como foi sua experiência com o desmame. Me contar aqui também no que eu ajudei vocês, tá bom? Se tiverem alguma dúvida também pode deixar. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!